Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, depois de 2 semanas estamos retornando aqui com as nossas aulas da nossa apostila de instalações elétricas. Dessa vez eu estou com a versão impressa aqui, tá? E aí nós vamos abrir a nossa apostila na página 18 sobre a lei de Ohm. Então vamos entender um pouco sobre a lei de Ohm, né? Nós já vimos nas aulas anteriores sobre as grandezas elétricas, vimos a definição de circuito, né? Vimos o circuito série, circuito paralelo, circuito misto, e agora vou explicar para vocês sobre a lei de Ohm, que relaciona as 3 grandezas que nós aprendemos: resistência, tensão e corrente elétrica. Muito bem, então você vai ver na apostila aí que tem esse triângulo, né? Onde eu tenho a resistência representada pela letra R e tensão elétrica representada pela letra U e a letra I representando a corrente elétrica, tá? Então a gente vai ter esse triângulo aqui, ó, lá na apostila, o RUI, certo? Tá? Como que vai funcionar esse triângulo aqui, pessoal? Sempre que você quiser calcular uma das 3 grandezas, você obviamente vai precisar ter as outras 2, tá? Então vamos supor que eu quero calcular a resistência elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou tampar a letra R e vou executar a operação que restou. Então significa que é tensão dividido por corrente. Então a primeira fórmula é essa daqui, ó, resistência é tensão dividido por corrente. Eu pego o valor da tensão e divido pelo valor da minha corrente, vou ter a resistência elétrica. Essa é a nossa primeira fórmula. Depois a gente vai ter a segunda fórmula. Então vamos dizer que eu quero calcular agora a tensão elétrica. Então eu simplesmente tampo aqui a letra U de tensão elétrica. O que sobra? Resistência vezes corrente. Então a nossa segunda fórmula é: para calcular a tensão elétrica, eu multiplico o valor da resistência elétrica pelo valor de corrente elétrica e eu tenho a minha tensão elétrica. E por último, para calcular a corrente elétrica, lá, tampei o valor de corrente elétrica, sobrou o quê? Tensão dividido por resistência. Então, a nossa terceira e última fórmula desse triângulo é tensão dividido por resistência. Eu calculo o valor de corrente elétrica, tá? Então são as 3 fórmulas desse primeiro triângulo que nós vamos aprender hoje. Depois tem mais um triângulo, mas aí fica para a nossa próxima aula, tá? Bom, como assim, Ricardo? Quero entender melhor, claro, com certeza. Vamos entender melhor, vamos ver isso num circuito. Então vamos começar vendo isso no circuito série. Então eu tenho aqui um circuito série com uma resistência em série com uma segunda resistência, tá? Então esse símbolo aqui que eu fiz é de tensão contínua, é como se fosse uma bateria aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o meu resistor 1 seja igual a 10 ohm e o meu resistor 2 seja igual a 5 ohm, tá? E aqui eles estão alimentados por uma bateria de 10 volts, tá? Muito bem, então eu quero saber a corrente elétrica que passa aqui, corrente que eu vou chamar de total do circuito, porque eu só tenho uma corrente elétrica, então eu vou chamar de total. Eu quero saber qual a corrente elétrica que passa nesse resistor e que passa nesse, que obviamente vai ser a mesma, porque só existe um caminho. E quero saber quanto ficou de tensão nesse resistor e quanto fica de tensão nesse outro resistor. Lembra que nós vimos que a característica do circuito série, a tensão se divide para os componentes e a corrente elétrica é a mesma, tá? Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, primeiro eu preciso calcular a resistência total do circuito, porque senão eu não consigo saber o valor de corrente. Como eu não sei quanto tem de tensão em cima desse nem em cima desse ainda, eu preciso começar calculando a resistência total. Então a resistência do circuito total vai ser igual o resistor R1
mais o resistor R2. Essa aqui é o cálculo da resistência total. Qual que é o valor da resistência total? Quanto que equivale a R1? 10. Quanto que vale R2? 5. Então, o meu circuito vai ter uma resistência de 15 ohm. Essa é a resistência total do circuito. Então, esses dois resistores é como se fosse um resistor de 15 ohm alimentado por uma bateria de 10 volts. Agora sim eu consigo calcular a corrente total. Então, você vai lá no nosso triângulo. Deixa eu colocar ele aqui só para relembrar, né? Nós vamos pegar o nosso triângulo aqui do Rui. Bom, quem eu quero calcular? A corrente. Não é a corrente que eu quero calcular? Então eu tampo a corrente, fica a tensão dividido por resistência. Muito bem, então o cálculo da corrente vai ser tensão dividido por resistência. Qual tensão? A tensão do circuito, certo? Então a tensão do circuito dividido pela resistência total. Por que eu não posso dividir só por esse ou só por esse? Porque primeiro eu preciso calcular o total, né, do circuito, corrente total, e depois sim fazer individual para cada resistor. Então a resistência total nós calculamos aqui, que é 15, certo? Aí 10 dividido por 15, para a gente não perder tempo, eu vou pegar aqui a minha calculadora, tá? E você pode usar também aí, 10 dividido por 15 vai dar 0,66. 0,6666. Vamos usar duas casas depois da vírgula. Então deu 0,66 amperes. Então eu já sei que a corrente que passa no circuito é 0,66 amperes. Ou se a gente fizer a conversão de unidade que nós já aprendemos, eu ando 3 casas para a direita, 1, 2, 3, é a mesma coisa que 660 miliamperes, tá? Muito bem, então agora eu tenho o valor de corrente do meu circuito, ficou fácil agora. O que falta calcular agora? A tensão em cima dos resistores R1 e R2. Então, qual que é a tensão em cima desse cara, que eu vou chamar de tensão R1, e qual que é a tensão em cima desse cara aqui, que eu vou chamar de UR2, tá? Deixa eu fazer o melhor aqui. O R1, porque é a tensão em cima desse cara. E o R2, porque é a tensão em cima desse cara. Tá? Lembrando que a tensão dos dois somados tem que dar a tensão da fonte. Então vamos ver se vai dar certo. Para eu calcular a tensão, eu multiplico resistência por corrente. Tensão do resistor 1 vai ser a corrente que passa por ele, que é o I total, vezes a resistência 1. Então aqui, ó, o R1 vai ser igual a 0,66 vezes 10. Certo? Então a tensão no resistor 1 vai ser igual a, isso aqui não precisa nem usar a calculadora, vai dar, só correr uma casa para cá, 6,6 volts. Então em cima desse resistor tem 6,6 volts. Agora vamos calcular a tensão do resistor 2. Então, o R2 vai ser igual à corrente total, porque é a mesma corrente que passa aqui e passa aqui. Então, vai ser o I total do circuito vezes a resistência número 2. Certo? O R2 vai ser a corrente que é 0,66 vezes o valor do R2, que é 5. Agora eu vou usar aqui a calculadora, esse valor vezes 5, 3,33 volts. Tá? Então, muito bem. Realmente está certo a lei de Ohm, né? A soma dos dois vai dar a tensão da fonte. Então, se você somar 3,33 mais 6,6 vai dar 9,99.
que é exatamente a tensão da fonte, tá? Não vai dar exato os 10, por quê? Porque aí a gente tem uma dízima periódica aqui e aqui. Então vai ser 6,6666, 3,3333, que arredondando vai dar os 10 volts da fonte. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu mostrei para vocês a característica do circuito série comprovada utilizando a lei de Ohm, tá? Que é esse triângulozinho aqui. Aí na nossa próxima aula eu vou pegar o circuito paralelo com esses mesmos resistores e aí nós vamos aprender sobre o segundo triângulo da lei de Ohm. Tudo bem, pessoal? Então, se você ainda não adquiriu a sua apostila, tá? Eu peço que você adquira. As aulas vão ser disponibilizadas aqui no canal aos poucos, né? Como eu já mencionei para vocês, eu tenho uma agenda de viagens aí pela Sil, fios e cabos elétricos. E conforme eu vou tendo disponibilidade, eu vou disponibilizando o material para você. A apostila está bem bacana, bem fácil de entender, bem didática, toda ilustrativa. E até o final aqui da apostila, vou entregar para vocês bastante conteúdo referente a instalações elétricas. E tenho certeza que, se vocês se dedicarem, ao final vocês conseguirão tranquilamente não só fazer uma instalação elétrica, como projetar também. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!